Olá, boa noite. Eu me chamo Kelvin Marques, sou discípulo de segundo ano da Comunidade de Aliança, sou também coordenador do pastoreio de Pacajus e também sou radialista da rádio Shalom FM 91.7. Hoje nós vamos partilhar um pouco para você sobre a vinha do Senhor. Já agradeço a minha amiga Vanusa, que me convidou para partilhar um pouco sobre este tema aqui no grupo de oração Rainha da Paz. Vocês que já estão na fase metanoia, metanoia que quer dizer mudança de mentalidade, conversão. Então vamos hoje suplicar o Espírito Santo que através dessa partilha ele possa nos fazer pessoas novas, pessoas diferentes. E já peço a você que já vá pegando a sua Bíblia, o seu caderno de oração, a sua caneta, para anotar e depois rezar com aquilo também que ficou mais importante para você. Então, o objetivo dessa pregação de hoje é comprometer-se com a evangelização, respondendo concretamente na vida, pela graça, a respeito do que o Senhor nos apresentar como necessidades da sua vinha. Então, primeiro nós vamos pegar a nossa Bíblia, eu creio que você já esteja com a sua Bíblia na mão, em Mateus 20, do 1 ao 16. Vamos juntos? Parábola dos operários da vinha. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e enviou-os para a vinha. Cerca da terceira hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À sexta hora saiu de novo, e igualmente pela nona hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. E quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, primeiro, 2 pontos sobre esse evangelho. O primeiro ponto é o chamado de Deus. O segundo ponto é a recompensa. Então, nós vemos que o Senhor ele pagou um salário a mais, o mesmo salário para aqueles que trabalharam menos. E aqueles que trabalharam mais ficaram com inveja, né? Vou receber mais, porque ele que trabalhou menos recebeu o mesmo salário que eu poderia receber no dia todo, né? Mas aí é essa questão, né? O Senhor,
Ele dá conforme a pessoa vai se dando ao seu trabalho, ao seu serviço, à sua vinha. E a gente vai adentrar mais neste ponto daqui a pouquinho. Vou falar para você agora com relação à sua fidelidade à vinha. Como tem sido a nossa fidelidade à vinha? Como nós temos nos doado com os nossos dons? Como nós temos investido o nosso tempo? Mesmo que seja pouco o tempo que você tenha, como você investiu esse tempo? Como você gastou esse tempo? Os seus pensamentos, as suas capacidades para o crescimento daquilo que o Senhor nos confiou? Como? Como nós temos amado? Amamos de forma incondicional? Amamos sem calcular, como diz Santo Agostinho, vai dizer que quem ama não sabe calcular. Como temos investido na vinha do Senhor? Como? O ministério que hoje você exerce, o ministério que hoje lhe é confiado, como você está no seu ministério? Como você tem se encontrado em seu ministério? Como você tem investido a sua vida naquilo que o Senhor lhe confia neste tempo? Se você ainda não tem ministério, será que hoje o Senhor não te chama nessa última hora? É preciso corresponder a esse chamado com tudo o que temos. Tudo o que temos. Porque tudo o que temos foi o Senhor que nos deu. Então, como a gente já tem essa experiência com o Senhor que chama e que age em nós em vista da sua vinha, que a vinha é do Senhor, a obra é do Senhor, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Por mais incapacitados que nós possamos ser, Bento XVI, Papa Emérito, ele diz o seguinte: alegro-me porque o Senhor se utiliza de instrumentos insuficientes para fazer a sua santa vontade. Então é preciso nós suplicarmos por essa alegria. A alegria de sermos instrumentos insuficientes, mas que Deus é glorificado pelo nosso serviço. Que Ele cresça e que eu diminua. Porque é Ele quem faz. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia também que ela é apenas um lápis na mão de Deus, mas é Ele quem escreve. Que belo, que lindo. Ser um pequeno lápis nas mãos de Deus, para que Ele possa escrever o que Ele quiser. É assim que nós devemos estar diante do Senhor, diante da sua vinha. Ser este lápis para Ele escrever o que Ele quiser. E pegando um pouco do anexo disponível, nós vamos ver o seguinte, que a parábola ela contém também um ensinamento de ordem espiritual, de máxima importância. Deus chama todos e chama em todas as horas. O problema, em suma, é o chamado e não tanto a recompensa. Esta é a forma com que nossa parábola foi utilizada na exortação de João Paulo II sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo. Os fiéis leigos pertencem àquele povo de Deus que é representado na imagem dos trabalhadores da vinha, e de vós também. A chamada não diz respeito apenas aos pastores, aos sacerdotes, aos religiosos e religiosas, mas estende-se aos fiéis leigos, eu, você. Também aos fiéis leigos são pessoalmente chamados pelo Senhor. Quero chamar a atenção sobre um aspecto que talvez seja à margem da parábola, mas que é muito vivo na sociedade moderna. O problema do desemprego. Quantos não estão desempregados neste tempo de pandemia?
A pergunta do proprietário diz o seguinte: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Os trabalhadores respondem: porque ninguém nos contratou. Esta resposta poderia ser dada hoje por milhões e milhões de desempregados. Já não era insensível, Jesus não era insensível a este problema. Se ele descreve tão bem a cena, é porque muitas vezes seu olhar havia pousado compassivamente sobre aqueles grupos de homens sentados no chão, ou apoiados em uma porta com o pé na parede à espera de serem contratados. Esse proprietário sabe que os operários da última hora têm as mesmas necessidades que os outros. Atenção, atenção nesse ponto. Também eles têm filhos para alimentar, como os da primeira hora. Dando a todos o mesmo pagamento, o proprietário mostra levar em conta não só o mérito da pessoa, não só o mérito, mas também a necessidade. A necessidade. Nossas sociedades capitalistas baseiam-se a recompensa unicamente no mérito, com frequência mais nominal do que real, e no tempo de serviço e não nas necessidades da pessoa. No momento em que um jovem operário ou um profissional tem mais necessidade de ganhar para construir uma casa e uma família, seu pagamento é o mais baixo. Enquanto que no final da carreira, quando já se tem menos necessidade, a recompensa, especialmente em certas categorias sociais, chega às nuvens. A parábola dos operários da vinha nos convida a encontrar um equilíbrio mais justo entre as duas exigências do mérito e da necessidade. Então, como está o meu serviço na vinha do Senhor? Eu queria pegar um aspecto importante que eu vi na parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi embora, pediu a sua parte a seu pai, foi embora e ficou lá o filho mais velho, na casa de seu pai, indignado. Ficou indignado porque quando o filho voltou, o pai fez festa, o pai dele fez um banquete, e revestiu, lhe colocou roupas novas, um anel novo, ficou tinindo. E o que o filho mais velho falou? Pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa. Este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Podemos fazer essa ligação dessas parábolas? Os trabalhadores que começaram a trabalhar cedo, trabalhando no sol quente, trabalhando duro, e receberam o mesmo valor do que aqueles que só chegaram à tarde. E eles ficaram, eu podia ter recebido mais e tal, mas o Senhor vai dando a cada um conforme a sua necessidade. E se o patrão, o Senhor, vê que a necessidade do filho pródigo é maior do que a necessidade do filho mais velho que ali estava servindo o seu pai, enquanto o outro esbanjava a sua riqueza, o filho pródigo estava mendigando, comendo lá mais na frente vai dizer que, mas anteriormente ele vai dizer que ele comia o resto dos porcos.
que situação ele se encontrava. Então, meus irmãos, é preciso nós nos alegrarmos pela conversão dos nossos irmãos. Sim, pela conversão dos nossos irmãos que estão chegando agora na obra, você que já está na fase metanoia, né? A mudança de mentalidade, a mudança de vida, né? Mudança, a conversão. E é isso que hoje eu venho partilhar para você. Como está o seu serviço na vinha do Senhor? Como tem sido? Você tem exigido muito de Deus? Aquele que deu o Filho único numa cruz por amor a nós? Nós somos tão caros para Deus e amados por Ele, que nós não podemos medir, nós não podemos imaginar o que seja o homem para que Deus tenha tanto amor. E como nós temos correspondido a esse amor? Como nós temos correspondido a essa graça no nosso serviço à vinha do Senhor? Não me adianta se de repente a Vanusa ou Osmar, se alguém chegar para eles e dizer: Osmar, Vanusa, eu quero servir apenas... Quer dizer, eu quero só servir, eu não quero mais participar de grupo de oração. Tá errado, tá errado. Não é correto, entende? Porque você está se apartando do verdadeiro sentido, que é estar diante do Senhor em intimidade com Ele. Porque aqui não se trata de uma empresa, mas se trata de amigos de Deus, de filhos de Deus. De filhos de Deus. Qual que é o amigo que não quer estar próximo? Se você vai servir, não está no grupo de oração, ou vice-versa, se você está no grupo de oração e não serve, um completa o outro. É você estar no grupo de oração, é você estar servindo. É você estar servindo e estar no grupo de oração. Entende? É essa reciprocidade para com Deus. Você que bebe da graça e faz com que essa graça se transborde através do serviço, através também da sua oração, do seu estudo bíblico, da sua oração pessoal, do seu santo texto, da sua adoração, da sua evangelização. Como está a nossa evangelização? Como nós temos evangelizado nesse tempo de pandemia? Quantas pessoas necessitam do anúncio explícito do Evangelho? É necessário nos comprometermos com isso. Eles são a vinha do Senhor. Existe um povo lá fora, fora de sua casa, ou até mesmo dentro da sua casa, que precisam receber a boa nova de Deus. Quantas vezes você tem rezado pelos seus filhos? Se ajoelhado, como se faz no shalom, coloca uma cadeira do lado, coloca a cadeira do outro. O esposo reza pela esposa, a esposa reza pelo esposo. Os filhos rezam pelos pais e vice-versa. Como tem sido esse exercício em sua casa? Como tem sido esse exercício fora do shalom? No seu trabalho, na escola, com seus amigos? Você tem evangelizado aqueles que são os filhos de Deus? Entende? É preciso nós acordarmos para isso. Quão cuidado a gente tem para não pegar o coronavírus, o Covid-19. Aqui em casa nós já passamos por essa situação. Minha irmã passou por essa situação, mas graças à intercessão de Nossa Senhora, do Santo Rosário, ela foi curada. Foi curada e a gente passou por um sufoco aqui em casa. Mas sempre olhando para a cruz, rezando ao Senhor, pedindo a Ele a cura, a libertação. É preciso nós estarmos sempre confiantes em Deus. A gente tem um cuidado de colocar máscara, passar álcool em gel, ficar isolado em casa. Mas tudo isso é lícito, é legal. Mas como nós temos cuidado da nossa alma, da nossa espiritualidade?
Entende? Como nós temos cuidado da nossa espiritualidade? Nós temos medo de pegar o coronavírus. Mas e aí? Nós temos medo de passar a vida eterna no inferno? Eu não estou dizendo isso para amedrontar você, para dizer, o Kelvin tá me julgando, tá isso, aquilo, outro. Não, eu falo isso, mas eu sou o primeiro a ouvir. Como eu tenho gastado meu tempo na vinha do Senhor? Eu tenho intercedido por aqueles que o Senhor me confiou? Eu tenho intercedido pelos meus irmãos do ministério? Eu tenho ligado para perguntar como é que tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de oração, de alguma coisa material? Entende? Nós somos uma família. Nós somos a vinha do Senhor e a obra não é nossa, a obra é do Senhor. A Ele pertence e nós pertencemos a Ele. Ele pagou um alto preço na cruz por amor a nós. Então, irmãos, é preciso nós acordarmos, porque este tempo, querendo ou não, é um kairós, é um tempo da graça, é o tempo que o Senhor nos dá de nos convertermos. A cada dia nós meditamos na morte. A cada dia nós ficamos com um amigo que perdeu o seu parente, ou você perdeu o seu próprio amigo, não sei, para esse coronavírus. Ninguém pode se fiar no dia de amanhã. O nosso tempo é hoje. É hoje. Precisamos escolher rezar hoje. Se você ainda não rezou hoje nem um santo terço, meu filho, então você está esperando o quê? Você precisa rezar, se colocar diante de Deus. Entende? O santo vai dizer que quem reza se salva, quem não reza se condena. Como o Senhor vai te reconhecer? A amizade se faz com o diálogo, com a conversa. Não como se chama um garçom que você diz, vem cá, traz isso aqui para mim e pronto. Não. Você o escuta, você louva, você agradece por aquilo que ele tem feito em sua vida. Mas você precisa também deixar que ele mude você, para que você possa ser de fato aquilo que você nasceu para ser. É difícil, mas muito custa o que muito vale. Imagina, ganhar o céu assim, do nada. O céu é ganhado à força, meus irmãos. É pelo jejum, é pela oração, é pelo serviço. Mas não servir apenas por servir, servir em oração, servir amando. Amando tudo o que fizer. Pensando sempre no Senhor, fazendo por amor a Ele. Por tudo que Ele tem feito em sua vida. Partilhe aí de 2 em 2 um pouco sobre essa pregação, você que está em casa. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da nossa pregação.